Isso é coisa absurda. Outro oferecer máscara ungida a R$1.000, o valor da máscara. Outros oferecendo até mesmo feijões mágicos. Pasmem os senhores. Parece brincadeira, mas é verdade. Estamos querendo criar tantos mecanismos para tentar resolver o problema à parte de Deus, dentro da nossa própria ideologia e da nossa própria ganância, insultando o Todo-Poderoso como se Deus aceitasse as nossas brincadeiras. Quando olhamos para o livro de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele nos adverte de uma maneira tão séria, de uma maneira tão incisa, quando ele diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas não podemos esquecer que o mesmo Deus que a Bíblia diz que é amor, ele também é justiça, ele também é retidão, ele também é um Deus de absoluta santidade e não aceita esse tipo de insulto da nossa parte como cristãos e como pregadores do Evangelho. Senhores, me desculpem a franqueza, mas pessoas que agem dessa maneira deveriam tomar uma dose diária de vergonha na cara e não se auto-intitular pregadores nem defensores do Evangelho, porque eu suponho para mim que se Jesus hoje chegasse em algumas igrejas, em alguns templos, em alguns programas televisivos que as pessoas vendem milagres como se fosse mercadoria na prateleira, eu tenho certeza que Jesus quebraria tudo e expulsaria esses mercenários, assim como expulsou aqueles vendilhões do templo da sua época. O caminho, senhores, está aqui. Deus oferece a Joel e oferece a nós. O caminho é o caminho da humilhação. O caminho que a Bíblia ofereceu a Joel foi o caminho da oração. Sim, é a grande verdade. Nunca existiu um mecanismo, um caminho mais importante para a igreja receber a bênção de Deus do que o caminho da oração. O acesso ao trono do céu, ele se dá através da oração. A nossa caminhada diária com Deus, ela deve ser movida através da oração. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus nos conclama a oração. Haja vista o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3, quando Deus diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele ainda diz que não estejais inquietos por coisa alguma, antes todas as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. Então esse é o caminho do crente, é a oração, é o caminho da igreja, foi o caminho oferecido por Deus a Joel e ao povo de Israel, e é o mesmo caminho oferecido por Deus a nós nos dias de hoje. É o caminho da humildade, senhores. Deus, ele chega a ser tão incisivo na sua escrita a Joel, que ele ainda diz que os sacerdotes daquela época deveriam congregar, ou seja, chamar, comissionar, convocar o povo a um jejum nacional. E o objetivo desse jejum era pedir perdão a Deus pelos pecados e buscar a restauração do povo de Israel. E eu vou dizer uma coisa verdadeira do fundo do meu coração e que o Espírito Santo coloca na minha alma nesse momento. É o que está faltando hoje, senhores. São os nossos pastores, os nossos dirigentes, os nossos pregadores convocar a igreja ao jejum e à humilhação diante de Deus pelos nossos pecados.
Porque se nós estamos sofrendo hoje, a culpa não é de Deus, a culpa é do nosso próprio pecado. O próprio Deus, usando a boca do profeta Jeremias, ele diz: de que se queixa o homem vivente? E o próprio Jesus responde: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então o que estamos passando hoje é resultado do nosso próprio pecado. E a única forma de remediar esse mal é irmos até a presença daquele que pode nos curar, do Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, buscar com jejum, com humilhação e com oração o seu perdão e a sua misericórdia. E quando fizermos isso, Deus promete aqui através de Joel, ele promete restaurar a nossa terra. Ele promete que vai retirar a praga das nossas ruas, que seria na época de Joel a praga de gafanhotos, e hoje este mal que assola a humanidade. Deus diz que quando nós seguirmos esse caminho, haverá abundância de comida nas nossas mesas. Haverá com que nos alegremos na presença do Senhor e teremos a nossa despensa cheia. Ele ainda diz que a nossa terra será sarada e será curada de todo mal, quando nós seguirmos o caminho orientado por Deus. E como se não bastasse, senhores, Deus diz que quando seguirmos esse caminho, está escrito aqui em Joel, no capítulo 2, e aqui no versículo 28, do livro de Joel. Deus ainda diz mais, que além dele nos abençoar financeiramente, além dele nos abençoar materialmente, além dele restaurar a nossa terra e a nossa despensa, quando nós formos até a presença dele, ele ainda nos dará um grande avivamento espiritual. Está escrito aqui: e depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas terão visões, vossos velhos terão sonhos, e até sobre os servos e sobre as minhas servas naquele dia derramarei o meu espírito e profetizarão. Qual é o caminho? É a humilhação. Qual é o caminho? É a oração. Qual é o caminho? É o jejum. Qual é o caminho? É reconhecer que nós somos pecadores, que nós ofendemos a Deus, pedir perdão a Ele, e enquanto nós fazemos isso, Deus restaura a nossa terra, Deus restaura a nossa mesa, Deus restaura a nossa despensa, Deus abre o céu para derramar chuva e ainda traz o seu Espírito Santo para encher e para abençoar a igreja do Senhor. Então esse, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, é o único e o verdadeiro caminho que a igreja de Cristo no século 21 precisa tomar. Chega de tanta pregação de prosperidade, de bênção financeira, de casa, de carro, de tanta coisa que é pregado hoje, que chega a dar ânsia de vômito. Pregue o jejum, pregue a oração, pregue que você ofendeu a Deus e que eu ofendi a Deus, e por isso Deus está nos punindo e permitindo o mal sobre a nossa vida, e que através da humilhação, da oração e do jejum, que Deus vai nos restaurar materialmente e espiritualmente. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra seja guardada no teu coração e que ela faça mudança na tua vida, meu amigo, na tua vida, meu pastor, na tua vida, pregador. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.